Senhor presidente, amigos vereadores, companheiros da mesa, de forma especial ao Everardo, a quem eu estou tendo a oportunidade de participar da primeira sessão em conjunto. A todos os outros, já estive aqui com eles na Câmara. A Jane, de forma especial também, já que iniciamos, e com o Jorge Brito e Arilton, nós estamos começando já com essa primeira sessão a nos entendermos de forma que a gente possa contribuir para o engrandecimento dessa casa e desse município. Ao Roberto, que nos desencontramos sempre. A última vez que estivemos juntos foi de 97 a 2000. De 97 a 2000. 2001 a 2004 eu estava e você não. 2005 eu perdi e você estava aqui. 2009, 2008 eu ganhei e você não estava aqui. E agora estamos nos reencontrando, é uma alegria. Como é uma alegria estar com todos os amigos, vereadores, companheiros, com todos que acompanham, que estão sempre aqui na Câmara, que tem sempre uma lotação excelente, aos representantes sindicais, a todos os amigos, a todos os companheiros, a imprensa, e agora com a cobertura ao vivo da TV Jaguar, a quem eu tenho relações muito boas com o Flávio, com todos lá da TV Jaguar. Enfim, é sem dúvida nenhuma uma satisfação poder falar a todos os amigos aqui presentes, todos os amigos de Morada Nova que vão nos ouvir através das rádios e todos os amigos do mundo inteiro que nos acompanham pela internet e agora também ao vivo. Gostaria de colocar, dentre os pontos que considero bastante relevantes, é que o Cavalcante colocou um assunto que eu terei a oportunidade ainda de discorrer, mas antes, eu fui ontem até a mesa, até a sala do presidente da Câmara Municipal, para discutir com ele o meu retorno. Eu perguntei se voltaria agora, imediatamente, ou só no começo do mês de junho. E ele disse, olha, você volta imediatamente em função da situação regimental, e me colocou essas situações. Em seguida, eu discuti as questões de atuação, a minha disposição, a minha vontade de estar aqui na Câmara e de poder contribuir com o processo. Principalmente esse processo, vereador Arilton, que é um processo diferente de um processo de substituição normal. Na substituição normal, você tem o prazo natural e a formação da estrutura. Dessa forma decidida pela Justiça, você sai abruptamente, você é retirado de uma posição. Você está ali determinado a realizar ainda um tipo de ação, você está determinado a cumprir um pagamento, só para dar um exemplo, e você não pode porque você não tem mais tempo hábil. A Justiça definiu um horário, a partir daquele horário tem uma diplomação, uma posse, e a partir daquele instante, o prefeito é outro. O prefeito é outro. E aí, eu fui convidado, como todos sabem, e assumi a Secretaria de Educação. Relutei, disse ao ex-prefeito que eu estava bem aqui na Câmara, e disse que era uma secretaria delicada, como é, e o Cavalcante que utilizou bem esse termo, mas acabei sendo convencido. Ora, se ser secretário de Educação de forma normal e natural já é muito difícil, você imagine ser secretário de Educação com uma corda do seu lado todo o tempo, ou com um imã todo o tempo lhe chamando para sair. Todo o tempo sob a pressão de não ter a consciência ou de não ter a exata certeza de quantos dias você vai ficar. E eu disse isso em todos os discursos que eu fiz em rádio e também nos eventos em que participei. No dia do lançamento do programa Agrinho, eu disse em alto e bom tom: estamos lançando esse programa porque o prazo desse programa se encerra daqui a alguns dias. Se nós não lançarmos agora, em função da dificuldade jurídica e administrativa, Morada Nova vai perder o programa para o ano de 2013. E disse lá, na frente do coordenador, daqui uns dias, quem quer que seja o secretário ou a secretária de Educação, porque eu não podia adivinhar se seria um homem ou uma mulher,
vai dar continuidade ao programa, faz as alterações que é necessário, que realmente precisa, na coordenação e na estrutura, e segue. Mas disse isso também no Mais Educação, no Brasil Alfabetizado, em todos os programas que eram necessários. Devo ter cometido erros. É natural. Isso é a coisa mais clara que pode acontecer. É um mundo para se conhecer. É uma estrutura enorme para se manter. Você trata com a escola lá da Cipuada, que liga para mim, muitas vezes através do meu amigo Francélio, como também de um problema lá no assentamento Amazonas. Depois o Arilton liga para resolver as questões de transporte interno de um distrito. Depois você tem 80 rotas de ônibus alugadas e 18 ônibus amarelinhos rodando da 98. Fora isso, os ônibus que vão para a universidade. Todos eles de uma importância muito grande. Só isso aí merecia uma secretaria. Se eu fosse prefeito dessa cidade, eu criaria a Secretaria de Transporte Escolar e descentralizaria isso aí. Se não fosse uma secretaria ou uma diretoria com um responsável, uma pessoa que cuidasse exclusivamente do transporte escolar. Porque você não sabe o que é precisar? Um departamento colocado pelo meu amigo Giovanni. Se a gente pudesse imaginar o que é, às vezes, precisar acordar às 5, Roberto, para ir buscar um motorista, para entregar uma Kombi, para entregar a Amarok a outro motorista, e às vezes, vou dizer aqui um caso, usar o transporte particular. E aí vou citar um caso. Quarta-feira da semana passada, precisou um carro particular. E eu fui lá em casa, peguei o carro de propriedade do meu pai, entreguei ao motorista José Carlos de Lima, meu amigo, e ele foi com um professor aplicar uma prova lá no assentamento Amazonas. No retorno, passou por dentro de água, alguma coisa dessa natureza, e quebrou a correia dentada do carro. Naturalmente. Parou o carro, mandamos buscar, rebocamos, coloquei ali e resolvi o problema. Vou citar outro caso, passar aqui as mãos do presidente dessa casa e do líder, essa cópia. Vou citar outro caso. Marquei, depois de muita dificuldade, em função de problemas extras, a revisão da Amarok, lá na Ceará Motor, com o Ivo Sérgio, depois de não ter conseguido marcar em outros locais, como eu disse, por problemas outros particulares, que eu não vou nem aqui citar. Quando fui à viagem, chegando no Aruaru, o carro começou a perder força. Parei na casa do Chico Maroca, Cláudio Maroca. Parei o carro, pedi a eles para me deixarem em Fortaleza. Mandei o reboque levar esse mesmo carro até a Ceará Motor e recebi o seguinte e-mail. Boa tarde, seu Ilmar. Segue em anexo o orçamento da Amarok. Observação. Problema da perda de força é a válvula recicladora de gases. Está aqui. Está aqui o orçamento. Quando eu entreguei à secretaria Neise, sexta-feira, com toda a nossa equipe, de 2 horas às 6 horas da tarde, com muita chuva, graças a Deus, eu disse, entreguei esse orçamento a ela, entreguei ao Irajá, que estava presente, e aqui diz, a vedação, filtro, bujão, filtro, polia, tubo, correia, troca da correia dentada, troca do óleo. Olha quanto é uma troca de óleo de motor num carro daquele, R$540. Certo? Aí aqui, está aqui a famosa válvula, só R$135. Então o que eu quero mostrar é que o orçamento está aqui, no valor de R$ 8.346,86, para um carro formidável, excelente, e que está lá, tudo da mesma forma. Adquirimos 2 pneus, estourou 2 pneus novos. Mas eu estou dando só esse exemplo para dizer, num pequeno hiato, o tamanho que é ser secretário de Educação. Aí você imagine como é que ficou a gente naquele famoso 16 de abril, quando o TSE determinou a votação e a partir dali
ele justificou a votação do Glauber, determinando que em data futura, que poderia ser um dia ou dois depois, ou 10, ou 20, ou 40, como foi, que o prefeito Glauber retornaria à prefeitura. E aí você imagine a pressão das pessoas, porque acreditavam que 2 dias depois já aconteceria. Então foi preciso tomar algumas atitudes que não eram normais. Pagar uma quinzena, refazer uma folha inteira, pagar uma quinzena, para que a gente pudesse colocar o professor, o funcionário, meu amigo Zé Cotó, o vigia todo lá dentro da sala de aula, para que a gente pudesse dar sequência à educação e ter o menor prejuízo possível, no meu entendimento, para o município. Mas volto a repetir, posso ter errado, devo ter errado em algumas das nossas tomadas de decisões, mas era um pensamento. Como era um pensamento criar e pensar nisso, a creche de tempo integral. Porque eu vejo assim, o aluno que está no 7º ano, no 6º ano, ele vai ser mais difícil nesse momento se adaptar. Mas tu imagina se tu conseguisse, ou se a administração conseguisse, construir creches que a gente pudesse ter. O aluno que vai de 7 horas da manhã até as 11 e de 1 até as 5 ele passar o dia na escola, então nós passaríamos a ter a creche de tempo integral. Porque o futuro da educação desse país é o tempo integral. O Estado assumiu isso quando colocou aqui a nossa escola profissionalizante Osmir Eduardo de Castro. O bom era que o Estado pudesse construir outro prédio do tamanho do Egídia, para que o aluno da manhã ficasse de manhã e de tarde. Outro prédio do tamanho do SEMER, para que o aluno da manhã ficasse de manhã e de tarde e assim por diante. É uma necessidade desse país, investir na educação, investir na ciência, investir na tecnologia. É um problema, nós temos um déficit de engenheiros. Ora, os coreanos, os chineses estão todos aqui no Porto do Pecém. E estão contratando só chineses e coreanos, só engenheiros. Por quê? Porque nós temos um déficit muito grande. A gente vê no nosso município diversos enfermeiros, bastante. Temos até muitos médicos. Vamos contar os nossos engenheiros? Você pode ver que é realmente uma necessidade hoje nesse país. Mas voltando para o bojo da questão, eu queria colocar que pedi ao vereador Marquinhos que analisasse uma mensagem que estava aqui na casa, solicitando uma dotação orçamentária que já foi lida pelo vereador secretário dessa casa, especial para pagamento do transporte que foi adquirido na administração do Glauber. O recurso na conta, hoje tem 619 mil reais, o recurso ficou na conta e foi recebido em janeiro. Só que nós tivemos um problema que foi o problema de dotação orçamentária. Conversei isso com o Edinho, conversei com o secretário Washington, conversei com o secretário Mário Cleto. O projeto já veio aqui, já está aqui talvez há uns 15 dias, 10 dias ou 15 dias. Para que se possa ter a dotação orçamentária e isso ser pago esses convênios, porque a Marco Polo mantém direto contato solicitando o pagamento desse transporte. Mas está aqui toda a documentação, passei toda uma cópia ao presidente dessa casa, ele deixou o projeto, eu quero contar com o apoio de todos para resolver um problema que não é meu. O convênio é inclusive assinado pelo Galvão, é um problema do município para que ele não tenha nenhum tipo de problema junto ao FNDE. Então, são essas colocações que nós temos levar nesse momento, já que nós teremos a oportunidade de discutir muito aqui sobre diversos problemas, seca, sobre o problema da questão do milho, sobre o problema da estrutura, sobre o problema dos partidos, sobre o problema da briga e também sobre o problema da educação. Até porque a gente, tendo tido a oportunidade de passar por lá, a gente passa também a entender um pouco mais, a ver as dificuldades que é essa questão do concurso público, essa questão do prestador de serviço, essa questão da quantidade de auxiliares de serviços gerais, esse problema da nucleação das escolas, vereadores. O problema da nucleação das escolas é um problema sério, Nós precisamos tomar algumas decisões e isso também envolve a questão política. Quando você chega lá na comunidade, a comunidade se prepara, se junta, se arma no bom sentido e fica lá. Diz aqui, a escola não pode sair daqui, nós não aceitamos a escola sair daqui. Aí quer uma turma com 5 alunos, vereador Roberto, quer uma turma com 8 alunos, quer juntar
o sexto e o sétimo ano, quer juntar o oitavo e o ano, mas quer que o menino fique lá pertinho de casa, onde ele possa sair daqui, andar de bicicleta e chegar na escola. E isso prejudica como um todo. E isso é realmente muito difícil. E a educação é um complexo muito grande em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E aí, o Cavalcante colocou aqui uma posição que eu disse para o vereador Marquinhos que não ia nem tratar desse assunto. Mas como o Cavalcante levantou, ficaria ruim para mim não dar uma opinião sobre isso. Veja bem, quando nós assumimos em janeiro, que eu recebi da Neise também, a secretaria, e ela foi muito cordial, esperou lá com a gente, esteve presente. Eu vou dar um exemplo de duas atitudes minhas. Quando a doutora Fátima Catunda, nutricionista, nos entregou o relatório da merenda escolar, eu disse, a senhora está aí no relatório, o que tem ali dentro? Ela disse, vamos conferir. Eu digo, em hipótese nenhuma. Eu conheço a senhora a vida toda, conheço a Neise, o relatório está feito, já estou assinando, já estou recebendo e acabou a história. Foi dessa forma. Da mesma forma, nós recebemos os relatórios. Recebemos o relatório dos ônibus. Mandamos uma pessoa lá, e ele anotou tudo. Eu digo, vá lá. Ele disse, mas Sérgio, eu anoto, eu disse, anote. Aí eu faço o relatório, eu disse, depois a gente vê. Do jeito que está a anotação dele aqui, ficou. Eu nunca preparei um relatório. O que faltava, o que tinha eu deixava de ter. Nunca dei uma entrevista a respeito disso. Nunca. Porque não engrandece em nada. Não melhora em nada a nossa cidade. Não cresce em nada a mim e muito menos decresce em nada o ex-prefeito e novamente prefeito. Muito menos é bom para a ex-secretária e atual secretária Neise. Então o que é que eu pensei comigo? Eu quero é dar uma trabalhada, como diz, eu quero é dar aqui uma puxada aqui no tempo para que eu possa tentar fazer alguma coisa. E se porventura a gente ficar, perdurar, vamos fazer um planejamento a médio e longo prazo, que seria um planejamento para 4 anos. Mas, inicialmente, a todos os funcionários eu dizia da seguinte forma, vamos trabalhar sempre esperando que hoje seja o último dia, que amanhã aconteça uma modificação. E assim tentamos fazer, respeitando, recebendo. Edinho me visitou algumas vezes, o Zé também, alguns outros colegas também passaram por lá, Marquinhos me ligou algumas vezes. E estivemos sempre ali juntos, isso eu estou falando desta bancada, essa daqui sempre estava lá presente, sempre conversava lá com a gente. Então o que eu quero dizer é o seguinte, nem vou mostrar porque não tenho interesse, nem vou dizer nada porque não tenho interesse, só vou dizer a todos que eu estou aqui para ajudar. O debate, Cavalcante salientou bem, o Arilton fez muito bem hoje, e todos os que ocuparam essa tribuna, cada um nos seus aspectos, utilizaram muito bem o debate. Porque o debate é uma constante do parlamento. O parlamento, parlar, significa debater, falar, comunicar, pedir, reivindicar, solicitar, fazer, tentar. E é isso que a gente sempre fez. Estou começando o meu 5º mandato. Atrasado, viu? Vocês têm 5 meses na minha frente. Estou começando o meu 5º mandato, com muito orgulho, com muita alegria. Numa campanha muito difícil. Todo mundo sabe disso. Campanha muito difícil. Mas estou aqui. Mas estou aqui para ajudar. O Zé fez uma declaração interessante a respeito de projetos. É interessante, sem dúvida nenhuma, as suas declarações. Mas é mais importante ainda que eu possa aprender a dizer também muito obrigado a vocês quando nós passamos 4 anos juntos. Muito obrigado ao Vanderlei por ter me dado a oportunidade de, acertando no entendimento de alguns e errando no entendimento de outros, mas tentei fazer a minha participação. E agora eu volto e estarei aqui abraçando novamente aos meus 14 colegas e dizer que é muito bom estar aqui. Marquinhos presidindo, comandando esta casa e a gente aqui participando, contribuindo, dando todo o nosso sentimento cívico de que podemos, sem dúvida nenhuma, ter um grande mandato até 2016, para a gente trabalhar aqui, sem dúvida nenhuma,
da melhor maneira possível. E principalmente, colocar a todos de que nós devemos, antes de qualquer coisa, demonstrar o respeito e a amizade que nós temos um pelo outro. Porque as pessoas acreditam lá fora, vereador presidente e demais vereadores e vereadoras, que existe alguma briga, alguma coisa. Eles não entendem que eu vou lá na casa do meu amigo Alzimar, sento, converso, se for na hora do almoço, eu almoço, que ele passa lá na minha casa do mesmo jeito, que o Dedé do Gildo pode chegar na minha casa de manhã e levar o queijo e o pão e a gente tomar o café, como ele já fez, ou que eu posso ir para a casa do Marquinho à noite, jogar um baralho, ficar lá batendo um papo, conversando, ou que eu vá lá para a casa da Bia e sente, ou no Cavalcante, meu amigo já de longas datas. O que eu quero dizer é que as pessoas ficam se digladiando, como um dia desse eu me encontrei com o doutor Nacélio, até atrapalhei a sexta dele aqui, foi numa quinta-feira, né? E ficamos conversando até altas horas. Por quê? Porque nós somos amigos e as pessoas acham que devem brigar pela gente. As pessoas acham que devem brigar. Ou vocês acham que se eu me encontrar com o Glauber eu vou me virar? Não, eu vou apertar a mão, como é que vai? Está tudo bem? Ou se eu me encontrar com o doutor Marcelo, meu amigo, vice-prefeito do meu bairro, e ele me convidar para a casa dele, ou eu convidá-lo para a minha, ele não vai? Vai normalmente. Isso é o processo natural das coisas, rapaz. As pessoas acham que devem brigar lá na outra ponta. E às vezes não estão nem ligando para isso. Não estão nem ligando para que as pessoas queiram se matar, queiram se acabar. Não, gente. Esse poder é temporal. 4 anos é um, pode ser de novo, depois entra outro, depois sai, muda de partido, depois entra um novo sistema, acontece. Aqui nós tivemos o Cavalcante que perdeu a eleição de prefeito, foi vice 3 vezes. Marquinhos perdeu a eleição de vice, vereador, presidente da Câmara 2 vezes. Daqui um dia o Jorge pode ser o prefeito, o Edinho pode ser o prefeito, o Zé pode também, o Zé pode ser o prefeito. Mas pode, ele não quer mais ser vereador. Enfim, o que fica é um abraço muito grande, uma alegria muito grande, nenhum ressentimento, e pedir ao nosso líder, já bater as fotos, já está legal, retira. Né? A Canela está aqui, o primeiro contato com o vereador Giovanni há 4 anos, Cavalcante, contar essa aqui, já que o momento permite. Fomos ali logo em janeiro, eu muito impressionado com o Giovanni, discurso muito bonito, aquela coisa toda. Aí saímos juntos, chegamos ali na primeira escolha do carnaval do Glauber, no primeiro ano dele, na administração anterior, e entramos lá numa festa, e houve lá um entreveiro, e o Giovanni disse que é bom de briga, né? E o Giovanni foi brigar lá com o rapaz, e eu tentei apartar. O Giovanni deu um chute aqui na minha perna, que eu tirei o rapaz, bateu em mim, aí eu fiquei só uns 15 dias, vou usar o número 15, que é de alegria, fiquei só uns 15 dias sem poder andar direito. Eu disse, Giovanni, uma pomadinha para mim aí, dinheiro para o meu tratamento. Então essas histórias aconteceram, quantas histórias se a gente fosse contar aqui, mas esse momento para mim é de alegria, de muita satisfação. O doutor Nacélio é o médico da minha família. Meus filhos se consultam com o doutor Nacélio, em qualquer tempo, em qualquer época. Então as amizades aqui vão ser sempre muito importantes. Então um abraço muito grande, uma alegria imensa de estar aqui e poder contribuir e discutir muito. Serão muitas semanas, temos mais 4 no mês de junho, e vamos ter muitas semanas aqui para a gente debater e trabalhar. Muito obrigado, uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande de estar aqui com vocês.